Bom, gente, então a gente quer dar boas-vindas a todo mundo que veio participar da segunda noite de formação da CVX, né? Ela é principalmente para as pessoas que estão ingressando na CVX, conhecerem mais e melhor, mas para todo mundo que também que faz parte, né? É sempre bom a gente se atualizar e estar juntos. Então, no dia de hoje a gente vai ser formados pela Crícia, que é daqui da Regional Sul, a Crícia é da comunidade Santo Stanislau Cóstica, que fica em Curitiba, acho que é a mesma comunidade do FINAT, e ela vai falar para nós sobre o polinômio apostólico da CVX, né? O que é isso? A gente escuta muito falar, escuta muito sobre, mas às vezes a gente tem dificuldade de compreender, então hoje a Crícia vai debruçar bastante sobre esse tema para nós. Então acho que antes da gente começar, de eu passar a palavra para ela, a gente podia pedir que o Espírito Santo ilumine o nosso encontro, né? Guie a CVX como um todo. Semana que vem, né, é o Dia Mundial, de 25, é um dia que a gente, todo mundo reza e agradece por essa comunidade grande, essa comunidade maior que nos acolhe e nos aproxima e nos, né, revela Cristo através dos outros. Então, pedir a invocação ao Espírito e depois já passar a palavra à Crícia para fazer a explanação dela. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enche os Enchei os corações corações dos vossos vossos fiéis, fiéis, acendei neles neles o o fogo fogo do do vosso vosso amor. amor. Enviai o vosso Enviai o vosso Espírito e tudo Espírito, será e criado, tudo será e criado. renovareis a face da Renovareis terra. a face da terra. Ó Oremos. Deus, que instruíste Ó os Deus, que corações instruíste os dos corações dos corações dos vossos vossos fiéis fiéis, com a com luz a do luz do Espírito Espírito Santo, Santo, fazei que fazer que apreciemos apreciemos retamente retamente todas as todas as coisas coisas, segundo o segundo o mesmo mesmo Espírito, Espírito, e e gozemos gozemos sempre de sempre sua da sua consolação. consolação. Por Por Cristo, Cristo, Senhor Senhor nosso. nosso. Amém. Então, Crícia, está com você para explanar para nós sobre o polinômio apostólico. Obrigado, Nath. Todo mundo me escuta bem? Primeiro, assim, fazia tempo que eu não participava com uma fala, né, de alguma formação. Fico feliz pelo convite. Fico feliz de encontrar também a CVX Nacional. Boa noite para todo mundo. Espero que todos estejam bem. Esse tema, eu não acho um tema, eu acho um tema denso assim para falar, né? Então, usei uma apresentação que eu já fiz há um tempo atrás para os assessores, né? Acho que aqui tem bastante gente que já tem tempo de CVX também, tempo de caminhada, e já conhece o polinômio. Então, fiquem à vontade também para acrescentar algo, né? Para compartilhar a experiência de vocês. E para os que estão iniciando a caminhada, né? Também fiquem à vontade para ir perguntando, até interrompendo a apresentação, perguntando ali pelo chat. Se eu puder responder, né? Mas se não puder, certamente tem mais gente aqui que pode compartilhar com a gente também, tá bom? Deixa eu compartilhar aqui. Compartilhou? Sim, Coloquei aqui no modo apresentação, mas acho que não foi ainda, né? foi sim, Aí, tá? foi? Não, não tá no modo apresentação ainda, Cli, tá no modo. Acho que tá indo, né? Para mim aqui já foi, pelo menos. Acho que não, acho que Eu acho que tá. você podia compartilhar já com ele no modo apresentação. Peraí, vamos ver de Ele não novo. vai. Foi? Não, é que eu acho que na hora que você compartilhou a tela, você escolheu. Tá, então deixa eu ver assim. Agora acho que foi, né? Agora sim. Então tá. É, e aí eu fiquei pensando um pouco na minha vivência de CVX, né? Eu participo da CVX há mais ou menos uns 20 anos, né? E aí fiquei pensando um pouco na minha experiência com as reuniões.
Então, lá no começo, eram reuniões de integração, de conhecer todas as pessoas, né, que faziam parte, de conhecer um pouco o que era CVX, os exercícios espirituais. Então, eram reuniões muito de estudo, assim. Eu me lembro que a gente estudava, que a gente começava a partilhar a partir de textos, né? Aí, conforme o tempo foi passando, que a gente começou a entender um pouco mais da espiritualidade, rezando, a gente começava a partilhar um pouco mais das orações, né? Aos pouquinhos. E eu sinto que na minha caminhada CVX, de uns tempos para cá, né, já de alguns anos para cá, quando a gente começou a organizar as reuniões em torno do polinômio apostólico, né, então fazer a dinâmica da conversação espiritual, eu sinto que teve um up. Assim, acho que a gente começou a ter um outro entendimento do que é a CVX e da contribuição da CVX, né, para a igreja, para o mundo, da gente sentir que essa é uma única comunidade mundial mesmo, né? Então, fiquei pensando um pouco assim nessa minha trajetória, da CVX, né? E eu também vejo que essa prática do polinômio é algo bem precisa praticar, treinar, né? Eu sinto que tanto da comunidade que eu participo, quanto das que eu já assessorei, assessoro, tem momentos que a gente está mais afinado, mais sintonizado, tem momentos que acho que é um pouco mais difícil, mas sinto que a gente tem caminhado e tem se aprofundado enquanto CVX, né? Enquanto regional, nacional e mundial, sobre o polinômio. Né? Se a gente for pensar, o polinômio começou a ser falado na Assembleia de Nairobi lá em 2003, então já faz muito tempo. Mas cada vez mais a gente está falando mais, e está estudando mais, e está praticando mais, né? Então acho que a gente vai melhorando nisso também. Não mudou o slide, né? Não mudou. Aqui, deixa eu ver. Aí. Para a gente falar no polinômio, eu acho legal a gente trazer um pouco da história, né? Para perceber da onde que o polinômio surgiu. Então, se a gente for pensar, né, né, nas primeiras comunidades, lá da época de Santo Inácio, né, aquele grupo de leigos que começou a se reunir para conhecer melhor esse carisma inaciano, o que que Santo Inácio estava falando, né, aquele grupo de estudante. E aí começaram a se denominar como congregações marianas, né? Então, por muito tempo a CBX caminhou com esse nome. Depois teve toda a parte ali vou falar rapidamente, né? Mas da supressão da Companhia de Jesus. E essas comunidades, essas congregações marianas, elas acabaram sendo vinculadas às dioceses. Então, de 2.000, 2.500 congregações se passaram aí por 50, 70 anos para 80.000, né? Então, é claro que se perdeu um pouco daquela identidade do começo, aquela história, né? O carisma inaciano acabou sendo perdido ao longo dessa história. E a partir ali, então, das décadas de 50, 70 mais recente, teve um movimento, então, de retorno às origens, né? Então, dessas comunidades olharem para a história e perceberem, né, qual que é a sua identidade, a prática dos exercícios espirituais. Então, as primeiras assembleias mundiais, já começando ali a ter o nome de CVX, né? Na década de 50 e 70, começaram a voltar às origens, né? Retomar um pouco dessa história. Na década de 70 e 80, a CBX já começou a se reconhecer como uma comunidade mundial, uma única comunidade mundial. Então não é mais um monte de grupo espalhado, mas é uma única comunidade mundial. A prestar mais atenção em estrutura, né? E essa estrutura, no sentido de se organizar para uma missão, para apostolado, né? Já começou a se entender como uma comunidade missionária, não uma comunidade de oração apenas, né? Mas uma comunidade que tem um serviço, que tem uma missão. Isso foi sendo aprofundado, décadas de 90. E aí, em 98 a gente fala em missão comum. É, eu coloquei um trechinho ali do Carisma, que é o 132, né? Então, a gente começa a perceber que a CVX,
o que um membro da CVX faz, o que uma comunidade CVX faz, se é acompanhado pelo grupo, se é enviado, é em nome de todo mundo da CVX, é em nome de todo o corpo apostólico da CVX. Né? Então, se tem alguém que trabalha, né, ou uma comunidade CVX que trabalha com migrantes, se tem uma comunidade que trabalha que ajuda a financiar e a organizar um projeto de contraturno, né, que ajuda, né, aqui no Sul a gente tem exemplo das costureiras ali, né, do Rio Grande do Sul, depois daquelas chuvas ali em Porto Alegre. Então, o grupo faz isso em nome de toda a comunidade, né? Então, somos uma única comunidade mundial. E em 98, a gente começa a usar mais fortemente o termo de missão comum, né? Então, temos uma missão comum. Não importa quem está realizando na prática essa missão, né? Desde que seja discernido e enviado pela comunidade, essa pessoa representa toda a comunidade mundial. Então, lá no Carisma, no número 132, então coloca assim, né? Que a CVX não só é uma comunidade de apóstolos, formada por pessoas mais ou menos comprometidas com sua própria missão individual, mas também é uma comunidade apostólica, na qual os seus integrantes, ainda que se dediquem a tarefas distintas, partilham sua vida e seu modo de levar adiante a própria missão. Discernem o objeto e o conteúdo da missão, são enviados pela comunidade e nela tomam consciência e avaliam seu seguimento de Jesus Cristo. Então, não quer dizer que todo membro ou que o grupo, a comunidade, faça o mesmo serviço apostólico, né? Esteja junto, trabalhando com algum voluntariado, esteja envolvido na mesma paróquia. Mas se um membro da comunidade está, todos estão sendo representados por essa comunidade, né? Então, é uma transformação de olhar, de uma comunidade de apóstolos para uma comunidade apostólica. Então, a própria comunidade, o grupo CVX, dá sentido a essa missão da pessoa, né? Então, eu sinto que tem uma mudança de foco, né? Eu não estou sozinha na minha missão, seja as minhas missões cotidianas do dia, família, trabalho, missões mais institucionais, né? Eu levo junto a minha comunidade, eu levo junto a comunidade CVX. Né? Então, a CVX, ela não é um grupo de oração, ela é uma comunidade missionária, né? Ela existe para missão. Então, isso acho que quando a gente fala em polinômio, ter essa base, né, e esse entendimento de que a CVX é uma comunidade missionária faz a diferença, né? Faz toda a diferença, porque esse acompanhamento existe porque existe uma missão comum. E quando a gente, então, lá em 98 em Taici, percebe, tá, temos uma missão comum, tá, mas e agora? Como que a gente vai acompanhar isso? Como na prática, como proceder? Né? Então, a Assembleia Mundial de Nairobi vai falar que somos enviados por Cristo, membros de um só corpo. E aí que a gente começa a falar mais fortemente em polinômio apostólico, né? Então, o polinômio é uma metodologia que vai nos ajudar a perceber e a caminhar pensando que temos uma missão comum, que somos uma única comunidade apostólica, né? Então, o polinômio acho legal entender como uma metodologia de trabalho dentro da CVX, né? Na verdade, as assembleias mundiais, elas acabaram, né, estruturando e aprofundando melhor algumas questões que fazem parte do próprio carisma da CVX. Então, eu trouxe ali dois exemplos dos princípios gerais que já falavam sobre isso, né, lá na década de 90. Então, por exemplo, o princípio geral 8, né, que fala que a nossa vida é essencialmente apostólica. Então, a comunidade nos ajuda a viver esse compromisso apostólico em suas diferentes dimensões e a ser sempre abertos ao que é mais urgente e universal, particularmente por meio da revisão de vida e do discernimento pessoal e comunitário. Procuramos dar um sentido apostólico até mesmo às mais humildes realidades da vida cotidiana. Então, a comunidade, ela é uma mediadora do nosso discernimento, né? Então, quando a gente faz um discernimento pessoal, a gente percebe, né? O que está se passando com a gente, aquelas emoções, né? Aquilo que nos abre o espírito, aquilo que nos deixa com uma atitude de maior fechamento,
os nossos afetos, né? Os nossos afetos desordenados. Então a gente reza e coloca isso diante de Deus. Esse é o discernimento pessoal, né? Então, por exemplo, se eu recebo um convite para ser catequista lá da minha igreja, da paróquia que eu frequento, e eu vou discernir sobre isso. Então, eu vou colocar as minhas questões diante de Deus, o que eu estou sentindo, vou ir percebendo meu momento de vida, enfim, todas as questões, os afetos. Se eu vou lá na minha comunidade e falo assim: olha, gente, eu fui convidada para ser catequista, mas nesse momento eu vou declinar do convite, porque eu rezei, eu percebi isso, 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 isso. Será que esse é um discernimento comunitário? Né? Eu fui lá na minha comunidade e partilhei isso. A comunidade me acompanhou, mas ela não discerniu comigo. Né? Então, quando a gente faz muito isso nas reuniões, né? Às vezes acontecem situações da nossa vida, a gente simplesmente vai lá e informa a comunidade. Ok, mas não é um discernimento comunitário. A comunidade não foi envolvida nesse discernimento. E também discernimento comunitário não significa que quem toma a decisão final, né, digamos assim, quem dá a resposta final é a comunidade. Não, é o membro. Mas esse discernimento vai passar pelo meu discernimento pessoal, né? Eu vou convidar a comunidade a rezar comigo. A comunidade vai me trazer elementos para me aprofundar nessa oração. E aí depois eu vou levar para a oração de novo e vou dar uma resposta. Isso é um discernimento comunitário, né? A comunidade foi envolvida nesse processo, né? Nesse caminho, assim. Mas não é a comunidade em si que toma a decisão, né? A decisão continua sendo individual, né? Naquele meu colóquio ali com Jesus, né? E isso que traz um sentido apostólico, né? A tudo e qualquer coisa da vida cotidiana. Não precisa ser coisas apenas maiores, institucionais, né? Ou convites maiores, discernimentos maiores, mas as questões da vida cotidiana, né? Quando a gente consegue que esse polinômio rode na comunidade, né? Que a gente consiga partilhar dessa forma na comunidade, isso dá um sentido apostólico e a comunidade vai mediar, né? Vai me ajudar a perceber e a comunidade vai estar comigo, independente da minha resposta, né? Por isso que, se assumido, isso é uma missão comum, né? O princípio geral 12 também fala um pouco disso. Então, o discernimento apostólico, tanto pessoal como comunitário, é o meio usual de descobrir o melhor modo de tornar Cristo presente, de forma concreta em nosso mundo. Mais para frente eu vou retomar um pouco isso, mas o convite é para que a gente vá se debruçando sobre o polinômio e que isso se torne tão natural nas nossas comunidades, essa conversação espiritual, né, esse discernimento, acompanhamento do membro, que se torne tão natural que ele seja corriqueiro, né, que ele seja o meio usual de descobrir o melhor modo de tornar Cristo presente nas nossas vidas. Então não precisa ser um momento especial da comunidade. O convite é para que sejam nas nossas reuniões ordinárias, né? Para que essa dinâmica, esse modo de proceder seja colocado, né, no dia a dia das nossas reuniões. Então, quando a gente fala de polinômio, são especialmente 4 verbos principais, né? Que é o DEA, que é a mesma coisa, que é o discernir, o enviar, o acompanhar e o avaliar. Então, nada mais é do que esse modo de proceder. Então, é uma metodologia, né, para as reuniões da CBX e não só para as reuniões, mas de ter esse olhar, né, sobre a comunidade de vida cristã. Exige atenção, né, exige prática, né, exige. Eu vejo que é um caminho de vai e vem, né? Hora a gente consegue se aprofundar mais, hora um pouco menos. É uma forma de discernir comunitariamente. O discernimento pessoal sai dessa dimensão única do indivíduo, mas enfoca no serviço à missão da comunidade, né? Então, um pouco do que eu falei. Não é apenas eu vou levar para minha oração isso, mas eu vou propor que a comunidade reze comigo, né? Então, essa é a proposta do polinômio.
e a comunidade como mediadora desse discernimento. Então, o discernir, né? O discernir é algo que a gente acaba, acho que mais falando na CBX, né? Que é esse discernimento apostólico por meio da conversação espiritual, do exame, da oração, né? Da gente colocar as nossas emoções, nossos afetos diante de Jesus Cristo e percebendo as nossas inclinações, é, né? Colocando elementos ali da indiferença inaciana, para a gente tomar as decisões mais difíceis, mas também as mais corriqueiras do nosso dia a dia. O envio é o envio em nome da comunidade. Eu vejo que às vezes a gente consegue discernir comunitariamente, mas às vezes o envio fica um pouco assim, às vezes a gente até pula, né? Então, a proposta é que o membro seja enviado em missão. Então, isso pode ser feito através de uma missa, né, de uma celebração desse grupo, seja uma missa, algum encontro, através de uma oração final, né, através de um pedido de graça, de uma petição, né, mas acho importante ter esse momento assim de que o grupo envia esse membro em missão, né, envia esse membro é, né, para participar de uma reunião específica lá da nossa comunidade, né? Então ele está sendo enviado nessa missão comum que essa comunidade tem, né? Então, acho que deixar claro essa questão do envio. O acompanhamento, o apoio, né? Então, a comunidade, ela vai escutar, vai acolher, vai incentivar, sugerir, é, se possível, participar, confirmar, rezar por esse membro. Quando a gente aceita uma missão, a gente sabe que o caminho não é fácil, que tem momentos que de maior desolação, que a gente se sente desmotivado, tem momentos às vezes que gera alguns conflitos, e a importância da comunidade para acompanhar, para estar ali do lado, para sugerir, né, para animar o membro e de forma muito respeitosa, né, amorosa, é, então, às vezes até apoiando junto, eu vou com você hoje lá na reunião, né? Então, tem várias formas que esse acompanhamento, né, esse apoio podem se dar na prática. A avaliação, né? Então, sempre aquele olhar inaciano que a gente coloca, então, esse olhar da correção fraterna, que é esse olhar amoroso, né? Ninguém tá ali para avaliar, para dar nota para nenhum membro, né? A gente sabe que quando um membro aceita uma missão e é enviado em missão, ele vai fazer o melhor que ele pode, né? De acordo com o momento de vida dele, com as características, né, dessa pessoa. Então, é sempre um olhar amoroso, um olhar de gratidão pela missão desenvolvida, né? E com o tempo, essa missão pode continuar sendo confirmada ou não, né? Então, eu aceitei um cargo há algum tempo, mas a configuração da minha vida mudou agora, né? Então, levar isso para a comunidade, assim, como que vocês podem me ajudar? Né? Eu estou repensando esse cargo que eu aceitei, né? Então, a comunidade vai ajudar nessa avaliação. E o outro verbo que a gente começou a acrescentar, eu acho até que de forma informal, não sei, não encontrei assim algum texto mais formal sobre isso, mas especialmente depois da pandemia, foi o C de celebrar, né? Então a gente discerne, envia, acompanha, avalia e celebra junto. Né? Com a pandemia, as comunidades deram uma distanciada, enfim, né? As reuniões online. Mas sempre que possível estar junto, celebrar, dar, né, esse sentimento de gratidão pela missão, essa retomada da missão, né? Então, acho que é algo que a gente tem falado assim informalmente, mas que ajuda nesse envio, nesse acompanhamento também da missão, né? Que é essa forma de celebrar. É, O polinômio apostólico é uma contribuição, né? Eu vejo que é uma contribuição da CVX para a igreja, né? Para o mundo, para as nossas vidas, né? Para o nosso olhar diante da nossa rotina, do nosso dia a dia. É uma forma de organizar a reunião. Não necessariamente as reuniões precisam ser assim sempre, né? De acompanhamento, de envio, de discernimento. É, mas eu acho que a gente precisa se dar conta, né? Que é a forma que Jesus Cristo tem,
né? É o modo de proceder de Cristo também, né? Então, é, tem vários trechos na Bíblia que trazem isso, né? Esse Jesus que envia os discípulos, essa, como se fala? Essa pedagogia de Jesus Cristo, assim, né? De ensinar, de estar junto, de mostrar, de acompanhar, né? Então, eu trouxe o trecho ali do que Jesus envia, né? Os 72 discípulos de dois em dois, e é bem claro, né? Que esse discernimento, ele nasce da escuta de Jesus, né? Da gente olhar para o que ele está apontando, né? Da realidade, né? Com o pé no chão, com o pé na realidade, né? Então, esse discernimento é a gente olhar para Jesus e perceber que caminhos que ele vai mostrando. O envio, né? Então Jesus envia, ele envia de dois em dois, né? Ele fala, vá, né? Ide, né? Então tem vários exemplos assim, né? Dessa forma de proceder de Jesus. O acompanhamento, né? Jesus acompanha os discípulos, né? Ele não deixa sozinho, ao Deus dará, né? Então, eu acho muito bonito nas passagens que fala assim, daí eles voltaram e contaram para Jesus o que tinham visto, o que tinham feito, né? Me parece uma forma tão amorosa desse Jesus Cristo se aproximar, desses discípulos se aproximarem dele, né? De confiarem nele, de dividirem a experiência com Cristo e de serem acompanhados por ele, né? Então, os discípulos são enviados em comunidade, eles não estão sozinhos, né? Eles estão representando ali aquele grupo que caminhava com Jesus, né? E avaliar, né? Então, Jesus o tempo todo está revisando a missão, está ensinando os discípulos, né? Está chamando atenção para alguma coisa, fala, olha, mas desse jeito não é, né? Então, tem várias, acho que essa avaliação constante da missão. Ele está preparando os discípulos, né? E esse tempo pascal é bem propício para isso, assim, né? Ele vai preparando, ele vai percebendo que o caminho dele está se fechando ali e ele quer deixar os amigos dele mais preparados possível, né? Então, esse polinômio apostólico, né, que a gente fala tanto na CVX, eu também percebo que é o modo de proceder de Jesus, né? Esse modo amoroso, esse modo próximo, esse modo amigo, né? De ir nos empoderando das nossas capacidades e encorajando na nossa missão. Tudo bem até aqui, gente? Eu trouxe uns exemplos, assim, para a gente pensar, né? Para ficar mais claro, eu acho, para quem está começando especialmente. Então, por exemplo, um membro da comunidade é convidado para ser catequista na paróquia, né? Então, como que é o discernimento comunitário? Né? Já que eu não vou lá, vou rezar e vou falar, ó, eu fui convidada, mas eu achei melhor aceitar ou não aceitar, né? Então, eu fui convidada. Então, eu vou chegar na comunidade e falar assim: olha, gente, vocês sabem que eu participo lá da minha paróquia, é, e o padre me convidou para participar do curso de catequista, para assumir uma turma ano que vem, e eu gostaria que vocês rezassem comigo, né? Percebessem meu momento de vida, né? Rezassem comigo, levassem isso para suas orações, né? Para ver como Deus vai falando. Aí, por exemplo, numa próxima reunião, né, os membros levam isso para suas orações pessoais, né, naquela quinzena, né, até a próxima reunião, percebem as moções, né, então de forma muito amorosa, né, de forma muito tentando colocar aquele membro e o seu momento de vida, né, o seu jeito de ser na oração. E na reunião, os membros podem fazer apontamentos, né, né? Então podem falar, olha, na minha oração percebeu que, puxa, que legal, porque você gosta de criança, você já é envolvida lá na paróquia, então, nossa, pode ser um momento super bacana. Mas também me lembrei que você está vivendo alguns conflitos lá no seu trabalho, então, né, talvez seja legal rezar sobre isso também. Ou então, você está num momento de vida que você tem filhos pequenos, por exemplo, ou você está cuidando dos seus netinhos.
Então, né, coloque isso em oração também para ver como que vai ser, porque né, o catequista exige uma disponibilidade de tempo também, de rotina, todo sábado, todo domingo, né? Então, os membros podem colocar apontamentos de forma respeitosa, né, do que conhecem, do que rezaram sobre aquele membro na reunião. E esse membro vai percebendo o que que faz sentido e o que que ele vai voltar para a oração. E vai voltar para casa e pensar, olha, eu não tinha pensado nisso, vou rezar melhor sobre isso, né? E aí vai colocar diante de Jesus, né? Aquilo que já vinha rezando, aquilo que o grupo colocou, aqueles elementos, e vai perceber para onde o Espírito vai conduzindo, é, e aquilo que se sente à vontade de responder, né, para esse convite. Então o membro vai decidir. E aí, numa outra reunião, vai falar: olha, eu rezei, né? Achei bacana que vocês me apontaram, tal, tal. Então eu decidi aceitar, né? Por exemplo, né? Ou decidi não aceitar nesse momento. Então, esse é um exemplo desse discernimento comunitário, como pode acontecer, né? É, Um outro exemplo que eu trouxe, né? Um membro da comunidade coordena um grupo de ministros da igreja e está com dificuldades, desejando dar um caráter mais inaciano para suas atividades, né? Então, esse membro, ele é coordenador desse grupo de ministros já há algum tempo. A comunidade acompanha o trabalho dele, sabe mais ou menos como funciona, porque a partir das partilhas dele na reunião, isso, né, a comunidade vai entendendo um pouco melhor. E numa reunião ele pode falar: olha, gente, eu queria a ajuda de vocês, porque eu estou percebendo que o grupo lá de ministros está meio desmotivado e eu queria levar alguma coisa mais profunda sobre a espiritualidade naciana, mas eu não estou sabendo o quê, né? Eu não sei como. Então, se vocês pudessem rezar, me ajudar a pensar sobre isso, né? Então, os membros vão para casa, colocam isso nas suas orações cotidianas, né? No seu dia a dia ali, colocam essas questões que esse membro pediu. E, e numa reunião podem partilhar. Olha, eu rezei e eu pensei numa oração, de repente, que você pode levar. Eu pensei numa dinâmica que aconteceu comigo num retiro e de repente você pode usar, que pode ajudar os ministros, né, a perceberem alguma coisa, né? É, Enfim, os membros do grupo podem sugerir coisas, né? Ou podem falar: puxa, eu não pensei em nada, mas se você quiser, eu posso ir junto com você numa reunião, né? A gente pode pensar alguma coisa junto e eu posso ir com você te acompanhar numa reunião dos ministros, né? E esse membro vai levar isso para casa e vai ver o que faz sentido. Então, é uma forma de acompanhamento e ele vai seguir na sua missão, usando um pouco o que a comunidade falou, né? A comunidade pode ajudar ele a preparar algum material, ou ele prepara, né? E depois ele vai partilhando e fala: nossa, eu acabei lendo essa oração lá no grupo de ministros, foi super bacana, né? Então, assim, a comunidade vai acompanhando o trabalho missionário desse membro. Eu coloquei ali que pode ser numa reunião específica ou não necessariamente, né? Então, assim. Mesmo exemplo do discernir, enfim, né? Tem momentos que talvez alguns membros precisem de um acompanhamento, né? De um discernimento mais de perto, por algum convite mais específico. Então, se pode fazer reuniões de CVX centradas naquele membro, né? Centradas na questão, né? Que esse membro vai trazer. É uma forma de reunião. Mas também isso pode se dar de forma corriqueira na nossa comunidade. Então, assim, no meu momento que eu vou partilhar, eu partilho essa dificuldade. E falo: ó, queria que vocês rezassem comigo. Cada um vai partilhar da sua vida de oração e missão, e beleza, a reunião vai seguir. Numa próxima reunião, né? Na reunião passada, eu partilhei essa dificuldade. Então, numa próxima reunião, quem rezou sobre isso pode falar: olha, né? Eu coloquei na minha oração o pedido que você fez e tal. Percebi que de repente você pode, né? Eu posso te ajudar dessa forma, você pode usar esse material. Então não precisa ser uma reunião inteira sobre isso, né? E esse é o processo desse discernimento, né? Desse polinômio apostólico constante na nossa comunidade. Porque o tempo todo a gente está partilhando a nossa missão, né? A nossa vida. é,
o nosso olhar para a nossa missão a partir das orações, né? Desse modo contemplativo de ver a vida. Então, muitas vezes isso vai se dar de forma fluida e não numa reunião específica inteira sobre isso. Mas também pode acontecer numa reunião inteira. Questões mais complexas, enfim, né? Trouxe um outro exemplo, né? Então, um membro da comunidade assessora uma outra comunidade, mas vem demonstrando sinais de cansaço, de desmotivação. Então, ele partilha, né? A comunidade, como está rezando e está partilhando o tempo todo nas reuniões, talvez a comunidade já tenha percebido isso, né? De repente, né, ele partilha, olha, chega na hora de ir na reunião, eu sempre tenho um compromisso mais importante, daí acabo faltando, não consigo assessorar, é, enfim, partilha da dificuldade que ele está para assessorar essa comunidade. E convida a comunidade, ó, gostaria que vocês rezassem comigo, porque eu estou pensando em abrir mão de ser assessora daquela comunidade, acho que não está dando mais certo, né? É, quantas vezes a gente vai para nossa reunião com essa decisão pronta? E, e quando a gente consegue fazer esse processo de discernimento comunitário, é tão bonito, né? É claro que é algo que exige confiança, exige respeito, exige maturidade do grupo, né? Às vezes um grupo que está ainda se conhecendo, começando as reuniões agora, talvez seja mais difícil, né? Então a gente vai se aprofundando nisso, né? Mas então esse membro pode falar, olha, estou me sentindo cansada, não tá legal. Os outros membros vão rezar isso, de perceber o momento de vida da pessoa, né? E vão contribuir na reunião, é, com o que rezaram, né? Então talvez possam falar, puxa, mas né, de repente você não precisa abrir mão agora, né? Eu tô percebendo que já faz algumas reuniões que você tem partilhado alguns sentimentos de desolação, né? Então, de repente, não seja legal abrir mão de ser assessor agora, mas você pode, de repente, dar um tempo, né? Pede um tempo, converse com o grupo, né? Fale, ó, vou ficar afastada aí uns 2 meses, né? De repente, a própria comunidade consegue enviar alguém no lugar para assessorar enquanto você está afastada. Ou então a comunidade fala: é verdade, nossa, eu acho que tá difícil para você, tua vida mudou bastante, aconteceu, sei lá, uma situação na tua família que você precisa acompanhar, a tua irmã que ficou doente, então isso, né, exige um outro tempo, né, a tua energia tá voltada para outras coisas. Mas que bom pelo trabalho que você fez, né? Você acompanhou essa comunidade por tanto tempo, né? Então, a comunidade colocando elementos para que esse membro leve para sua oração pessoal novamente e perceba se consegue seguir ou não naquela missão, né? Então, é um exemplo assim de como avaliar, né? De uma avaliação, né? Tudo bem? Todo mundo lembrando de exemplos que podia, em que isso já aconteceu. É, tem um texto. Eu não preparei uma apresentação muito longa, tá? Já estou caminhando mais para o final, assim, para a gente conversar um pouco, enfim, né? Mas tem um texto do padre Hermínio Rico, que ele foi o assessor eclesiástico da CVX Mundial antes do atual, né? E é um texto que está nessa revistinha aqui, 111 de Itaici, e fala assim, né? O nome do texto é A Dinâmica CVX de Discernir, Enviar, Apoiar e Avaliar como uma experiência de continuado discernimento apostólico comunitário. Então, é um texto denso, né? Acho que é um texto longo, assim, mas eu trouxe esse slide porque eu acho interessante a gente perceber assim, né? Quando a gente reza, quando a gente faz o exame, né, o exame de consciência, o que que a gente percebe? Como Deus trabalhou em mim nesse dia, né? Qual foi minha resposta? Aqueles momentos de abertura que eu consegui ter, de fechamento,
né? Foi um dia que eu estou percebendo meus afetos mais desordenados, que nem consigo perceber muito como Deus agiu, né? Foi um dia que eu senti mais consolação, mais desolação. Então, no exame de consciência, a gente vai percebendo como Deus vai agindo em nós, né? Então, é uma reflexão sobre a nossa vida ordinária, né? O nosso dia a dia. Então, se a gente tem essa convicção de que Jesus age em nós, né? Porque se a gente percebe como Jesus agiu em mim hoje, também é importante ter essa convicção de que ele age nas nossas comunidades, né? Ele age por meio da fala do outro, da percepção do outro, né? Então, quando o outro leva as questões para sua oração pessoal e consegue fazer alguns apontamentos na reunião, que bonito isso, da gente perceber que Deus também está agindo ali, né? E como que a gente ouve isso? Então, através desse, o padre Hermínio fala, ele chama de discernimento exame, né? Então, da mesma forma que o exame de consciência é feito todo dia, né? A proposta é que, por meio da conversação espiritual, esse discernimento exame, né, que a gente consiga perceber como Deus vai falando por meio no grupo, na comunidade, por meio do outro, né, por meio das percepções do outro. Então, o convite é para que seja uma prática regular nas nossas comunidades. Como eu falei, podem ter reuniões específicas de temas mais densos, de momentos de vida né, mais difíceis de um ou outro membro, que em uma reunião específica vai tratar um tema que esse membro traga, né? E isso é importante acontecer de vez em quando nas comunidades, né? Mas o convite também é para que a prática do discernimento, do polinômio apostólico, né, do discernir, enviar, acompanhar e avaliar, ele aconteça regularmente nas nossas comunidades. Então, o DEAA é um exame comunitário apostólico para CVX. Né? Então é quando a gente tem a nossa vida ordinária do grupo, né? A vida da comunidade refletida, né? Enquanto o exame de consciência a gente tem a nossa vida pessoal refletida, a prática do polinômio nas comunidades, ela propicia é, esse olhar, né? Dessa vida ordinária do dia a dia do grupo, né? Então, e uma proposta para isso, né? É feita por meio da conversação espiritual. Eu não vou me deter tanto aqui, porque eu sei que a Dirce vai falar bastante disso, né? Daqui, acho que ainda esse semestre, né? E a Dirce tem toda a experiência, né? Da SDAC, enfim. Mas eu vou só dar uma pincelada, porque é um formato de reunião, é uma proposta de formato de reunião. Então, como que a gente consegue aplicar o polinômio apostólico nas nossas comunidades, né? Então, uma proposta é por meio da conversação espiritual, que são essas rodadas de partilha. Então, a reunião ela pode começar, né, com uma oração inicial, uma invocação do Espírito Santo, o Evangelho do dia, né? Um membro pode preparar algum texto mais específico. E aí, os membros partilham aquelas noções vividas durante esse período, desde a última reunião até agora, né? Com esse olhar apostólico, né? Lembrando que a CVX ela não é um grupo de oração, né? É um grupo de missão, né? Então, eu vou partilhar a minha missão, né? Nessa espiritualidade encarnada, né? Nesse olhar para a realidade, a partir do que eu rezo, né? Então, eu vou levar os frutos disso, né? Então, é legal que a gente consiga planejar um pouquinho o que a gente vai partilhar na reunião. Às vezes, né, especialmente no começo, é legal que tenha alguém marcando o tempo, né? Então, tempo de partilha para que cada um é, tenha voz e vez de falar, né? Para que uma pessoa não comprometa, por exemplo, grande parte da reunião só com a sua fala, né? Então, dependendo do número de membros do grupo, pode ser 5 minutos por membro, ou 3 minutos, enfim, né? Para que a gente vá também se disciplinando assim a levar os frutos. Depois, a gente faz um período de silêncio. Então, a gente vai percebendo quais emoções são despertadas, né? Então, a partir da fala de todo mundo, e todo mundo vai partilhar sobre a sua vida de missão, então a gente vai estar acompanhando mais ou menos o que está acontecendo na vida de missão, né? Na vida e fé de cada membro.
É, então, a partir desse silêncio, eu vou percebendo como que isso me toca, né? Que emoção que me desperta. É, vou percebendo se tem pontos, se tem convergências. E aí, numa segunda rodada de partilha, que todos os membros também partilham novamente, é o fruto dessa reflexão. Onde que eu estou percebendo que o espírito está soprando nessa reunião, né? Então, às vezes, é, pode ser, né? A reunião pode ter né? De repente, nossa, a comunidade, vários membros da comunidade têm partilhado, que estão sentindo vontade, é, de se envolver mais com a fronteira família, né? Então, já faz algumas reuniões que isso tem aparecido. Será que o espírito está soprando algo nesse sentido? Né? Então, pode ser algo que venha numa reunião específica, pode ser ao longo das reuniões, né? Então, essa reflexão, por onde o espírito está soprando nessa reunião, né? O que que a fala dos membros, o que que a partilha tem me dito? O que que eu estou percebendo? Por onde ele está se movendo? Porque aquilo, ele fala no nosso dia a dia, ele fala nas nossas reuniões, né? A gente tem que estar com o coração aberto, né? E atento para perceber como esse espírito tem falado nas nossas comunidades. E aí, uma terceira rodada, que pode ser um tempo de conversa, de aprofundamento em algumas questões, né? Dá para a gente tirar alguma conclusão, né? Ou não? Talvez ainda seja cedo, vamos esperar mais algumas reuniões para ver como esse espírito tem soprado. Essa terceira rodada pode ser finalizada com uma ação de graças, pedidos, envio, né? Enviar alguém em missão. Então, é, é uma atitude, a conversação espiritual exige dos membros uma abertura de espírito, né? Uma abertura para ver eu não vou impor o que eu acho, né? Mas eu vou percebendo, né? Eu vou afinando os meus sentidos para ir percebendo como que o espírito tem movido o grupo, né? É, essa conversação é uma sugestão de reunião, né? Então, nem todas as reuniões CVX são assim. Pode ter reunião que a comunidade sinta a necessidade de fazer um estudo, né, de ler algum material durante a reunião, ou então de ler previamente e partilhar sobre o material, né? As reuniões podem acontecer de diversas formas, mas esse é um convite para que isso seja mais regular nas nossas comunidades, né? Para que a conversação espiritual a gente vá se afinando melhor, para ir percebendo, né? Para que a gente vá conseguindo aprofundar o polinômio apostólico, né? E a gente se sentindo empoderado mesmo, né? Que nós estamos ali representando a nossa comunidade e essa comunidade mundial, que é uma única comunidade mundial. Ah, eu anotei aqui. Deixa eu ver, página 30. Deixa eu ver o que que era. Ah, o Padre ele coloca é, que essa metodologia, né, essa conversação espiritual, que é uma forma de aplicar o polinômio apostólico nas nossas comunidades, é um modo simples de manter viva uma atitude permanente de discernimento, de ir apoiando os compromissos de missão de cada um dos membros e do grupo, através da confirmação de discernimentos de emoções e apoio nas decisões, efetivando assim uma verdadeira responsabilidade partilhada, que assegura a cada pessoa que não está sozinha no seu compromisso apostólico, mas que é enviada e acompanhada por toda a comunidade. Então, acho bonito a gente pensar isso, né? Que quando eu tô lá no meu dia a dia, cuidando do meu filho, quando eu tô trabalhando, quando né, eu tô representando a CVX aqui, eu não tô sozinha, mas eu tô amparada e acompanhada pela minha comunidade e, consequentemente, por toda a comunidade mundial, né? Acho que num tempo de tanta individualidade, né, de hoje em dia, o mundo, a gente se perceber como uma única comunidade mundial, eu acho que isso traz uma outra dimensão para a nossa vida e para a nossa vida de fé, né?
de se perceber parte, de se perceber junto, né? Que a gente está sendo apoiado. Então, acho que é uma mudança de olhar que o polinômio traz como proposta, é, que muda a forma de enxergar a CVX, assim, né? É, foi mais ou menos o que eu preparei. Eu vejo assim que, como eu falei no começo, né? Que é um tema denso, né? Eu acho difícil falar sobre polinômio, assim, especialmente talvez para quem nunca experimentou. Mas eu acho que dá vontade de experimentar, né? Quem não vive isso nas comunidades, de levar para as comunidades, porque eu acho que quando a gente consegue, assim, e eu acho que conseguir também, né, é graça, é ação do espírito, porque não é fácil também no dia a dia isso. Mas eu sinto que isso nos fortalece enquanto comunidade, enquanto indivíduos, né, enquanto comunidade. Eu vejo que tem momentos e momentos dos grupos, tem momentos que é mais fácil conseguir, que a gente consegue conversar espiritualmente, né? Ter essa conversação de uma forma mais fluida. Eu também vejo que tem a ver com características de membros, né? Então tem aquele membro que às vezes tem mais dificuldade de partilhar mesmo, né? Ou de partilhar de forma mais íntima, né? E tudo bem, cada um tem um jeito de ser, né? Mas acho que tem um pouco a ver com isso, né? Da gente ir se afinando na comunidade, confiando, né? E percebendo a ação do espírito, a gente vê o quanto que isso traz frutos e ajuda a gente a se sentir parte desse corpo apostólico, né? Eu acho que era isso. Trouxe depois uma oração final ali, mas não sei, acho que não sei se a gente tem mais uns minutinhos, assim, eu acho que eu vou poder ficar até umas 9h20, assim. 9h30 no máximo. Mas se alguém quiser partilhar uma experiência, né, fazer algum comentário, tirar alguma dúvida, né? Não sou expert, tá, gente? Né, não é um tema, como eu já falei, não é fácil de falar, mas talvez a gente possa partilhar um pouquinho nesses minutinhos finais. Eu acho que a Deralda quer falar. A Crissia, ela disse que não é a expert, mas ela já tinha feito uma fala sobre esse tema, como ela comentou, né, no para o encontro dos assessores da comunidade nacional, e já foi um momento especial também. Naquele dia eu pude estar com eles, né? Então sempre levanta, né? Relembra a gente e levanta vários pontos que são importantes a gente reconsiderar. Quer falar, Deralda? Sim, boa noite, tudo bem? Povo de Deus. Então, primeiro, assim, parabenizar a Crícia pela bela apresentação. Foi, assim, tão claro, tão... Ela fala de metodologia no polinômio, né? E ela exerceu e aplicou uma metodologia muito bem e didática ao apresentar esse tema que não é tão novinho, mas é novo, sim, para, né, para exercitar. E eu percebo, eu sou encantada com a conversação espiritual. Porém, eu sinto que há talvez pela maioria das pessoas sentirem como isso é muito novo, então há uma certa não há muita abertura da parte dos membros, pelo menos onde eu transito, para a conversação espiritual. E aqui me chama a atenção que
Nós precisamos, cada uma na CVX, na medida que vai interiorizando e entendendo e valorizando essa conversação espiritual, nós precisamos investir nisso, com paciência, sem forçar, mas mostrar a importância. Porque a Crícia colocou aqui de uma forma tão bela e tão rica como que isso faz diferença na nossa vida. Como faz diferença? Eu, eu tenho uma experiência muito, muito rica nesse sentido, e eu gostaria e rezo e peço aos presentes aqui que a gente leve isso para as nossas comunidades, que a gente exercite a conversação espiritual. É preciso exercitar, praticar, para que a gente possa tirar proveito dessa beleza, dessa riqueza que é a conversação espiritual. Obrigada, viu, Crícia, por tudo. Obrigada a todos. Mônica, Boa noite para todos, para todas. Sempre uma alegria imensa ver rostos, estar, mesmo que virtualmente. Eu queria colocar duas coisas. Primeiro, agradecer a Crícia, realmente, e até, de certa maneira, endossando a fala da Everalda, são formas de trabalhar que ainda precisamos, digamos, introjetar em todos, né? Para que isso não seja assim, é um momento específico para isso. Não, que isso flua, que seja o nosso jeito inaciano de estarmos em comunidade, de discernir, enfim. Na comunidade manresa que eu pertenço, isso é prática da gente, né? Quando a gente tem os nossos encontros presenciais, é dessa maneira que a gente trabalha. E sempre é uma riqueza muito grande, porque essa metodologia tem um sentido, tem um porquê. Essa estratégia tem uma estratégia de coerência muito grande, abrindo esses momentos nos quais existe a fala, a escuta, num respeito muito grande. E o produto final de tudo isso, o produto da aplicação disso, digamos assim, enriquece sobremaneira, clareia a percepção do que está sendo estudado ou analisado ou partilhado da oração pessoal, enfim. Então, é muito, muito rico mesmo. Esse é um ponto. E o outro ponto, a questão do envio, né? Nesse momento, sou representante da Regional Sul, junto ao Conselho, Nacional de Leigos do Brasil. E foi muito bonito, porque foi fruto de uma eleição, enfim, eu estou representando, o estado de São Paulo, ou seja, a nossa região São Paulo, e a primeira atividade que eu tive que fazer é estar junto com todas as comunidades filiadas ao conselho, e houve o envio da minha comunidade. Então, isso aquece o coração, fortalece o percurso. E aí a gente está falando de um envio da comunidade, mas esse envio pode ser feito, digamos, em outros contextos. Eu vivenciei esse fim de semana agora o envio da minha filha a sua missão como trabalho, né? Ela é professora, educadora, fazia muito tempo que estava fora do mercado de trabalho e houve um momento familiar, que seria a igreja primeira, né? Um momento familiar de envio, com meu genro, meus netos, fizemos uma roda de oração e com um envio proposital, intencional, para que esse percurso que ela vai fazer agora nesse novo emprego tenha, sim, a graça de Deus e que ela possa trabalhar na sua missão, né? As frentes, nós temos as nossas frentes missionárias enquanto CVX, mas eu lembro quando o Rafael me convidou no encontro nacional, me pegou meio que de susto, assim, Mônica, vamos, você pode participar de uma mesa redonda, né? É a comunidade primeiro ou é o indivíduo CVX primeiro, né? E foi muito bonito porque teve assim um momento de oração prévia, uma preparação da minha parte,
para esse desafio de me colocar, e ficou muito claro para mim que nós somos comunidade, sim, mas a comunidade não existe sem o sujeito. Aliás, não é indivíduo, é sujeito, né? Indivíduo, para ser sujeito, você tem que ser autônomo, tem que ser consciente de você, tem que ser ator, né? Então, nós somos comunidade, sim, várias comunidades em âmbito regional, nacional, mundial, mas para a comunidade existir tem que ser indivíduo, né? Sujeito, né? Então, esse envio é uma coisa muito potente, porque quem é enviado, naquilo que for fazer, no caso pessoal, que estou partilhando familiar, era minha filha no seu novo trabalho enquanto educadora, né? E assim foi também quando eu fui enviada para representar a CBX regional junto ao Conselho Nacional de Leigos. Mas o momento do envio é uma coisa muito potente, porque a gente sente, como a Crícia muito bem colocou, que não é a comunidade da Regional São Paulo que estava indo comigo, mas a comunidade do mundo. Né? Toda a CBX Mundial estava endossando essa minha abertura, essa minha disponibilidade de estar a serviço. Com um frio na barriga, muitas vezes, mas não é a gente, né? É o Espírito Santo que trabalha e a gente se coloca como instrumento, assim, ao mesmo tempo que num medo, às vezes insegurança, mas numa humildade muito grande. Se Deus me colocou lá, Ele vai dar conta, né? E a gente vai dar conta do recado. Então, dentro desse polinômio, o discernimento para essa aceitação, como foi o meu caso, e depois esse envio é uma coisa muito potente. E o acompanhamento também. Né? Porque a comunidade pergunta, e aí, Mônica, como é que foi, né? Aí você faz um relatório e isso já ajuda as outras pessoas também a acompanhar o processo. Isso também é importante. Não existe um, digamos, componente do polinômio mais importante que o outro. Eles quatro se complementam e para que este polinômio funcione, dando sentido à nossa missão, cada um deles deve ser cumprido à risca. Né? Então, só quis partilhar essa questão de ordem pessoal também, que às vezes a gente que acredita que missão são coisas gigantescas, são coisas. Não, a gente está em missão o tempo inteiro. Se a gente tem a percepção desse papel que nós temos como cristãos leigos e leigas, e, portanto, sujeitos eclesiais nesse percurso, né? Nesse caminhar conforme o plano e a vontade de Deus. Então, era isso que eu queria partilhar com vocês, mas acho importante que a gente tenha a percepção da importância dessa estratégia, dessa ferramenta, eu diria que é uma ferramenta pedagógica para melhor podermos cumprir a nossa missão. E como os quatro elementos deste polinômio precisam ser considerados na mesma dimensão, na mesma importância, na mesma integração, para que componendo tudo isso junto, a gente tenha um caminhar melhor. É isso, obrigado. Passo a palavra. Quer comentar, Crícia? Não sei se alguém mais quer, né? De repente, se alguém mais quiser falar, ali o Finati levantou a mão. Boa noite. Li, obrigado pela tua fala. Eu queria destacar um ponto importante assim que a Cri trouxe, que é essa comparação, né, com o exame, né? Eu acho que existe um componente importante desse processo do polinômio, que é a, a mais do que a disposição assim da comunidade, é a pessoa se dispor a colocar o seu momento de vida, assim, né, o seu discernimento para a comunidade. Né? Então, existe acho que é importante a gente ressaltar o quanto a pessoa ela é protagonista desse processo, assim, né? Ela não pode esperar que a comunidade a interpele para saber o que está acontecendo na vida dela, para daí, né, entrar como um ponto de pauta, não, assim, né? A gente tem que tentar entender que nós somos corresponsáveis pelo processo da comunidade, né? Então, se a gente acredita que o polinômio apostólico é o estilo como a CVX vive, né, e vivencia os processos de discernimento, ali, envio, apoio, acompanhamento, né, e avaliação, a gente precisa
fazer com que isso aconteça, né? E não esperar que a comunidade perceba a necessidade de trazer, né? Essa comunidade às vezes é uma nuvem, assim, né? A comunidade somos nós. Então, o quanto que a gente também propõe e é protagonista desse processo. Assim como no exame de consciência, assim, né? A gente não vai fazer o exame de consciência se a gente não se dispuser a fazê-lo. Né? Ninguém vai fazer pela gente, né? A esposa não vai chamar para fazer junto, assim, né? A gente, né? O esposo, enfim, a gente tem que fazer, né? Se a gente se dispõe a fazer, a gente vai lá e faz. Então, se a gente se dispõe a compartilhar com a comunidade aquilo que a gente está vivenciando, é, a comunidade pode discernir junto conosco, mas se a gente não compartilhar, a comunidade não vai discernir junto conosco, né? Eventualmente ela até percebe movimentos, emoções, enfim, nas partilhas, mas se a gente não se dispuser a fazer essa abertura, né, e a trazer esse material da nossa oração para dentro da reunião da comunidade, isso não vai acontecer. Então, eu queria muito reforçar esse papel de cada um e cada uma, né, de fazer com que isso aconteça sem esperar que a comunidade haja nesse sentido. Bem, bem boa fala, Cris, sempre bom te ouvir. Mais alguém? Então, acho que eu vou só trazer alguns pontos e de repente já faço o fechamento, pode ser? Para não ficar muito longo, né? Acho que quando a Deralda coloca, né? Eu fiquei pensando, não conheço a sua realidade aí, mas talvez conheço outras realidades, né? No sentido de comunidades que caminham juntas há muito tempo e aí acabam se cristalizando mesmo num formato de reunião específico, né? É, e apresenta um pouco essa dificuldade, né, de fazer uma reunião diferente, num formato diferente, né, de ampliar um pouco esse olhar. O polinômio, ele exige essa abertura, né, então essa confiança que vai sendo construída. Acho que é um desafio mesmo, né, acho que o assessor pode ajudar um pouco nisso, né, com a sua presença, seu olhar, alguns apontamentos, mas é prática, não tem jeito, assim, né, e né, da fala da Mônica, né? Então, eu achei bem bonito o exemplo que você trouxe, né? Você usou a palavra potente, né? Então, com a sua filha, né? Então, acho que isso, a gente pensa às vezes que missão é uma coisa quando é institucional, quando é algo que eu tô lá representando a CVX ou a igreja em algum lugar, né? Mas não, a nossa base da missão, a pirâmide lá embaixo, é a nossa vida ordinária, é a nossa vida familiar, né? O nosso trabalho do dia a dia, é isso que sustenta a nossa vida, né? Então, prioritariamente é isso que a gente partilha na reunião da CVX, né? A partir desse olhar de Cristo, a partir desse olhar por meio da oração. Então, acho que esse exemplo que você fala do envio, assim, o quanto que isso é potente, né? Achei bonito, assim. E do Finat também, né? Fiquei pensando também em várias situações que a gente também já viveu na nossa comunidade, vive, né, Finat? E, e é isso, né? É por isso que eu até falei isso, que eu percebo que cada membro tem um jeito, tem aquele membro que se sente mais à vontade de partilhar de uma forma mais íntima, aquele que não tanto, mas é uma construção, né? E, e talvez como as nossas comunidades podem ir ajudando, né, a ir percebendo isso, é, né, a ir construindo esse caminho cada vez mais sólido, né, exige uma confiança, né, então exige um sair do lugar. Então, né, uma comunidade mais antiga que já caminha desse jeito, né, que já caminha de um jeito específico por muito tempo, às vezes tem dificuldade de perceber outras formas de caminhar e de se abrir para o espírito, né, e de ter essa atitude de abertura, até diante de um novo formato de reunião. É, e acho que é a gente tentando, né? A gente rezando, conversando com o assessor, né? É,
Acho que buscando caminhos assim, porque não é fácil mesmo, né? A gente, né? Talvez alguns momentos de vida mais difíceis, né? Então, a gente se colocar no grupo, mas acho que é um caminho que vai sendo construído assim, bem tijolinho por tijolinho, né? E enquanto comunidade da gente se fortalecer nisso, assim, né? Mas realmente exige o indivíduo precisa se abrir para isso, né? Para colocar as suas questões, né? Às vezes começar com questões mais simples, questões mais objetivas, né? E aos pouquinhos ir colocando, né? E colocando aquelas noções, né? Aquilo que percebendo essa comunidade como uma comunidade de confiança, né? E de crescimento. Mais alguma colocação? Elaine. Boa noite. Eu queria só, eu como eu sou um membro que está começando a participar dentro da CVX, então eu tenho muito pouco tempo de CVX e está sendo uma oportunidade muito enriquecedora participar desses encontros, porque muitas informações vão sendo fornecidas e isso vai moldando o que é a identidade CVX. E, em particular, é, é, eu tenho percebido, assim, na vivência dentro da comunidade, essa questão de discernimento e essa questão do próprio polinômio, porque de viver no mundo, a gente é muito acostumado a ser autossuficiente, falo por mim, de tomar as decisões por mim e aguentar com as consequências. E a partir do momento em que eu entrei na CVX, eu estou tendo uma experiência muito assim enriquecedora para mim do que é um espírito comunitário, do que ouvir as moções do espírito, mas todos nós que estamos ali na comunidade estarmos abertos à correção fraterna, à orientação. E, ultimamente, assim, eu tenho passado por umas situações e como a comunidade tem me sustentado, tanto em oração quanto em acolhimento e acompanhamento. E eu fico até emocionada porque isso é ser comunidade, né? E está sendo muito bom para mim. E aí, com a fala da Crícia hoje, me vem assim, nossa, o quanto posso me apoiar num discernimento comunitário para tantas coisas da minha vida, para que eu não precise levar todo esse peso e para que alguém possa dizer, não, Elaine, baixa a bola, não vai por aqui, não precisa bater cabeça. Então, eu só queria partilhar esse testemunho de vivência e esse sentido de comunidade que parece que expande da nossa comunidade ali, só nós, para essa questão assim de é muito maior, sabe? Eu olho para vocês assim, eu não conheço vocês, não encontrei com vocês, tenho 2 ou 3 membros que eu conheço, mas eu já me sinto assim, só pelo olhar de vocês e pelas cabecinhas, assim, tipo, muito acolhida. Então, só queria partilhar isso e agradecer. Diz para a gente de onde você fala, Elaine. Eu sou aqui de Curitiba, da comunidade Nossa Senhora Medianeira. A Célia é a nossa coordenadora, a Cris é a nossa assessora. Então, nossa, é daí. Eu sou daqui de Curitiba. Obrigada pela partilha, Elaine. Acho que é bem bonita a tua partilha, assim, né, como encerramento, porque acho que é isso, né? A CVX, ela se propõe a algo muito revolucionário hoje em dia, que é exatamente a gente sair do individualismo, né, e ir para o que é comunitário. E é super na contramão da vida, do mundo hoje, né, do jeito que as coisas caminham, né? Então, eu acho que eu vi você, né, com pouco tempo de caminhada, mas percebendo a força da comunidade,
acho que dá um ânimo, assim, de perceber, assim, é algo muito revolucionário, totalmente na contramão, né? E por isso que é difícil, né, de a gente, quando o Finati coloca isso, depende do indivíduo também, de se abrir e tal, por isso que é difícil, porque é muito na contramão do que o mundo nos mostra e nos oferece, né? Então, ter esse caminho de comunitário, né? De se sentir junto, de se sentir amparado, não julgado, de conseguir dividir as coisas com outras pessoas. Então, é um caminho, a gente precisa treinar, porque a gente está cada vez mais empurrado por num outro sentido, né? Então, obrigada pelo teu depoimento. Cris, É, alguém mais? você disse que preparou uma oração final, e aí eu te É. pergunto se a gente faz a oração de encerramento ou se a gente dá os avisos paroquiais antes. Ah, tá. Posso ler a oração só? Porque daqui a pouco o meu filho vai chegar, né? Talvez eu tenha que sair. Né? Certo, Então, acho que eu posso fazer, daí depois, se eu precisar sair, eu saio. Acho que é melhor, tá né? bom. Na verdade, eu trouxe a oração da campanha da fraternidade, é, porque percebendo, né, essa CVX como uma comunidade apostólica, né? Então, esse olhar para a nossa realidade, esse pés no chão, né? Esse olhar que Jesus teve no seu mundo, no seu tempo, de olhar o próximo, olhar o que estava acontecendo, né? Olhar a realidade ao seu redor e levar para a sua oração né? Então, percebendo isso, eu vejo assim, o quanto para a gente se unir com a igreja, né? Agora nesse tempo quaresmal, o quanto a igreja é antenada, né? Todo ano a igreja traz temas muito pertinentes da campanha da fraternidade, né? E esse ano também, então, fraternidade e moradia. Então, eu trouxe essa oração final para a gente se sintonizar, né? Nós não somos uma comunidade isolada, né? Nós fazemos parte dessa igreja. É, Se alguém quiser ler até, se alguém se dispor a ler, mas a ideia é terminar com essa oração apenas para que a gente se sintonize com essa igreja, se sintonize com essa questão, né? Moradia, como que a gente percebe isso no nosso dia a dia, né? Na nossa vida, no nosso olhar para a realidade. Oração da campanha da fraternidade. Deus, nosso Pai, em Jesus, vosso Filho, viestes morar entre nós e nos ensinastes o valor da dignidade humana. Nós vos agradecemos por todas as pessoas e grupos que, sob o impulso do Espírito Santo, se empenham em prol da morada digna para todos. Nós vos suplicamos, dai-nos a graça da conversão, para ajudarmos a construir uma sociedade mais justa e fraterna, com terra, teto e trabalho para todas as pessoas, a fim de um dia habitarmos convosco a casa do céu. Amém. Amém. Obrigada. Vai tirar foto? Ai, sim. Vamos. Pode tirar o compartilhamento. Deixa eu mudar a imagem. Todos podem abrir as câmeras? Vou fazer um primeiro print, tá? Cadê? Aqui. Tem uma segunda tela. Prontinho, daqui a pouco eu coloco no grupo para todo mundo ter acesso. Antes da gente encerrar, eu queria lembrar vocês que nosso próximo encontro
vai ser na quarta-feira, 29 de abril. Anotem aí nas agendas e avisem as outras pessoas, os companheiros e companheiras. E o nosso tema vai ser Carisma, CVX e Vida Comunitária, conduzido por nossa querida Marília, né, que está aqui conosco também. Mas antes disso, bem antes disso, né, como na abertura, Natália lembrava, né, que semana que vem, dia 25, é o dia da comemoração do nosso Dia Mundial, né, Dia Mundial da CVX. E tanto as lideranças mundiais quanto as da América Latina marcam suas celebrações, né, para congregar o máximo possível com toda a comunidade. E no próximo sábado, aí, Rafael também, se quiser complementar, no próximo sábado a gente vai ter tanto a celebração conduzida pela Coordenação Mundial, na verdade preparada pela CVX do Oriente Médio, às 11 horas, no YouTube da CVX Mundial. E logo em seguida a gente vai ter aqui na América Latina a nossa celebração, né, em formato de missa, que já é o nosso, já tem se tornado, né, o nosso costume. E aí eu coloquei lá essa semana no mural de avisos do WhatsApp, essas duas informações e os links, e também um lembrete para que a gente, quem já leu, retome também a Horizontes, né? Que tem tudo a ver com a temática da celebração. Obrigado Mais pelo. alguma coisa, Rafael? Não, só para dizer que é difícil, né, para a CVX Mundial unir todo mundo no mesmo fuso horário, né? Então, a da CVX Mundial ela é um pouco mais curta, já está gravada, assim, né? Mas a ideia é que todo mundo que puder esteja ali naquele momento. Mas a da CVX América Latina é uma missa mesmo online, então, e com participação, cada parte da missa é um país que conduz, assim, né? Então, dá um certo trabalho, a gente traduz todos os slides ali também para que tenha em português ali e tal, e vai ser muito legal recebê-los, assim, né? É uma forma de a gente também se sentir acompanhados, né, enquanto América Latina, né, por todo esse trabalho ser acompanhado e acompanhar todo esse trabalho que fazemos enquanto CVX da América Latina. Então, pareça. Inclusive, lembrando, né, para os que não estavam no nosso encontro do mês passado, né, Rafael, como membro do Brasil, também, né, nos representa, foi enviado para a missão dele na CVX, na coordenação da CVX da América Latina. E aí a gente tenta ao máximo, né, estar acompanhando e em sintonia com aquilo que eles vão olhando lá do mais amplo, né, para o nosso local. É isso. Natália? Não tem mais nada para avisar, acho que tudo já foi avisado, os recados dados, né? E só para agradecer a Crícia pela fala, foi muito boa, né? Pela forma de conduzir, acho que ajudou bastante. Obrigada a vocês, pessoal. Boa noite, então. Boa Até noite. Boa Boa noite, boa noite. noite para todos. Gratidão para Obrigada. todos. Gratidão a todos. Obrigada, Bom, Até a Crícia. próxima. Boa foi noite. ótimo. Tchau. Tchau. Boa noite.